É isso aí, pessoal, eu sou o pastor Claudemir Ventura, estamos aqui com mais um vídeo. Estou empolgado com este vídeo, porque entre hoje e o próximo vídeo nós vamos aprender sobre 10 atitudes que impedem você de prosperar. Você já parou para observar? Então, às vezes, atitudes que passamos no nosso dia a dia inconscientemente. Mas se você começar a observar e começar a monitorar a tua vida, você vai ver que você precisa mudar em algumas dessas atitudes. E eu não vou fazer as 10 hoje, porque senão vai ficar muito comprido. Só que antes de você assistir este vídeo, compartilhe, ative aí o sininho, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. E quero agradecer de coração a todos os inscritos do meu canal. Você que já se inscreveu no meu canal, a família youtuber está aumentando cada dia mais e mais. Muito obrigado de coração, você que tem se inscrito no meu canal. E você que ainda não é inscrito, não perca tempo. Ative aí o sininho, se inscreva no meu canal, compartilhe este vídeo, deixe o seu comentário aí embaixo. Nós vamos estar respondendo na medida do possível. Então, das 10 atitudes que impedem você de prosperar, hoje nós vamos falar 5. Entenda uma coisa, você já tentou decifrar o que é fracasso ou fracassado? Fracasso é uma derrota temporária, fracassado é quem aceita a derrota e o fracasso como uma condição. Entenda que Thomas Edison fracassou várias vezes. Sabe qual foi o segredo dele? Ele nunca desistiu. Então, o segredo para nós termos uma vida plena, próspera, é não desistir. Primeira atitude que você precisa de tomar e que as pessoas bem-sucedidas financeiramente fazem é pensar. Às vezes você pode falar, mas pensar é tão fácil. Não, não é tão fácil. Você pensar um monte de coisa é fácil, mas pensar para prosperar, pensar para ter êxito, pensar para fazer um negócio é muito complicado. Toda conquista, ela começa com uma ideia, ou seja, um pensamento. Toda conquista, ela vai começar com uma ideia, com um pensamento. A pessoa vai pensar e vai começar a trabalhar em prol daquilo. Então tudo que você vê, indústria, fábrica, tudo isso começou com uma simples ideia. Eu tenho tal ideia e vou começar a elaborar, pensar sobre aquilo, pesquisar sobre aquilo para depois colocar em prática. Pensar é o trabalho mais difícil que existe, talvez por isso poucos se dedicam a ele. Sabe quem disse isso? Henry Ford. Henry Ford, ele disse, pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso poucos se dedicam a ele. Outra frase bastante interessante de Robert Kiyosaki: tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Olha aí, você já parou? Tudo que o sonho que você tem precisa para ser realizado é que você acredite neste sonho, que você acredite neste projeto, que você acredite que vai dar certo. E segredo, deu errado? Levanta, sacode a poeira e continue com este projeto, que com certeza uma hora vai dar certo. Um pensador, ele vive constantemente pensando, analisando, pesquisando, vendo outras pessoas que às vezes puderam ter feito isso e não deu certo, aonde que a pessoa errou. O pensador, ele corre atrás de tudo isso. Agora entenda uma coisa, um perdedor nunca vence, mas um vencedor jamais se rende. Comece a pensar, comece a analisar. Segundo item, falta de propósito. Quando a pessoa tem falta de propósito, é outro ponto crucial para a pessoa ser um fracassado. A falta de propósito impede seu crescimento. Eu acredito verdadeiramente que minha vida está em constante construção e evolução. Nós, todos os dias, temos que crescer e evoluir. O que é evoluir? É correr atrás, é pesquisar, é saber o que está acontecendo. Minha busca por um propósito sobre a existência sempre esteve aqui, pertinho de mim. Isso eu estou falando de mim.
A minha busca pelo meu propósito sempre esteve aqui pertinho de mim, e a sua está sempre aí pertinho de você. Mas a minha só começou a se manifestar de forma mais clara quando descobri o meu propósito de vida. Então, qual que é o teu propósito de vida? Em segundo lugar, o que mais dá impacto no adoecimento da sociedade está a falta de um propósito de vida. A sociedade está doente porque estão sem propósito de vida. As pessoas querem depender de governo, depender de fulano, depender de Bertano, mas não tem um propósito de vida. E por não ter um propósito de vida, vive sempre na mesmice. Experimente perguntar a si mesmo. Você que está aí, experimente perguntar a si mesmo e aos seus entes queridos, qual é o seu propósito? Por que você está aqui neste mundo? Ou você acha que você está aqui simplesmente só para estar por estar? Ou se você vive assim, você só existe. E Deus não te colocou no mundo simplesmente para você só existir. Você tem um propósito. Às vezes está aí escondidinho dentro do teu coração e você ainda não descobriu. O que lhe faz sentido? Qual é o sentido da sua vida? O que faz sentido para você? Então, falta de propósito, o segundo item. Terceiro item, falta de autodisciplina. Esse é fundamental. Domínio próprio, eu costumo dizer isso como domínio próprio, que a própria palavra do Senhor nos fala que o domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Olha que coisa interessante. Se é um dos frutos do Espírito, pense bem. Você tem o domínio próprio? Eu vou citar aqui alguma coisa sobre o domínio próprio. Domínio próprio significa autocontrole. É o poder de dizer não a um impulso quando não são bons. É um mundo de excessos. A Bíblia lista o domínio próprio como um dos frutos de uma vida orientada pelo Espírito Santo. O domínio próprio afeta várias áreas de sua vida. Várias áreas de sua vida, você precisa ter o domínio próprio. Para você mesmo que está aí, eu estou falando isso. Você tem o domínio próprio? Primeira coisa que muitos e milhares de pessoas precisam ter do domínio próprio: língua. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Isso está em Provérbios capítulo 10, versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Domínio próprio. Você consegue dominar a tua língua? Ou na hora que você... pronto, falei. Simples assim. Tanto é que a Bíblia diz lá no livro de Tiago que a língua é como uma pequena faísca que incendeia um bosque inteiro. Então, quando você consegue refrear a tua língua, você tem domínio próprio. Pensar antes de falar. Pensar do impacto daquelas palavras. Qual será o impacto desta minha palavra se eu falar isso? Entenda bem isso. Isso se chama também inteligência emocional. Isso inclui inteligência emocional também junto com isso. Outro item dentro do autocontrole. Se você tem falta de autodisciplina, entenda bem isso. Nós estamos no terceiro item de pessoas que têm falta de autocontrole. Ela não tem controle, ela não tem domínio próprio. Eu já vi pessoas, várias pessoas, perderem negócios por falar demais. Eu já vi pessoas perderem amigos por falar demais. Eu já vi pessoas ou até casais separarem por mulher ou homem falar demais. É bem isso. Parece uma coisa tão simples, né? Parece uma coisa tão insignificante que muitos de nós nem prestamos atenção sobre isso. O segundo item dentro do domínio próprio é domínio dos desejos. Não somos animais irracionais, nós não somos. Com a ajuda de Jesus podemos dominar nossos desejos sensuais.
Ele nos ajuda a escolher caminho correto e encontrar alegria no casamento de maneira saudável. O domínio próprio evita a destruição de nossos corpos e de nossos relacionamentos. Então, quantas pessoas, por não ter um domínio próprio, às vezes vive sendo infiel no casamento por causa de desejos, de vontades, domínio próprio. Olha o que diz a Bíblia, em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e obstêm da imoralidade sensual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pelas paixões de desejos desenfreados, como os pagãos que se desconhecem a Deus. Como as pessoas que não conhecem a Deus. Tessalonicenses 4, versículo 3 ao 5. Dominar a ira. Nós estamos dentro do parágrafo de domínio próprio. Dominar a ira. A ira é um sentimento poderoso, mas com a ajuda de Deus você pode aprender a controlá-la. O domínio da ira impede de cometer muitos pecados e ajudar a trazer reconciliação. Olha que coisa interessante. Assim como a língua, assim como o domínio do corpo, a ira é outro ponto também fundamental que muitas pessoas perdem casamento, perdem amizade, perdem trabalho, perdem negócios por causa da ira. Entenda bem isso. Você é uma pessoa irada? Ou você já pediu paciência para Deus? Eu quero que você entenda bem isso. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4, versículo 26 e 27. Irai-vos e não pequei. Não põe o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo. Então, esses são dentro do requisito de domínio próprio. Nós falamos sobre esses 3 itens. Se nós formos aqui, nós vamos ficar o restinho do tempo falando sobre isso. Procrastinação é o 4º item. Procrastinação é a tendência de deixar tudo para depois. Procrastinar significa transferir para outro dia ou deixar para depois. Adiar. Quem nunca aqui nunca deixou para o outro dia? Atire a primeira pedra quem nunca adiou um compromisso, o início de uma leitura importante de um livro, o dia de fazer uma declaração de imposto de renda ou aquele regime. Olha que coisa interessante. Nós estamos nos dias de fazer imposto de renda. Quantas pessoas podiam muito bem ter tirado um tempinho que ele perdeu com alguma coisa insignificante, ter ido fazendo imposto de renda e não fez. Agora sabe quem está se lascando? Tanto a pessoa como o contador, que vive atribulado para fazer imposto de renda no dia certo. Então é bastante interessante você entender isso. Sempre que fazemos isso, não só nos sentimos culpados e cobrados internamente, como também nos perguntamos o motivo de não fizermos aquilo que precisamos fazer ou que não propusemos a fazer no dia e na hora certa. Então o que você pode fazer hoje, não deixe para um amanhã. O que você pode fazer hoje, não deixe para o amanhã. Então não tenha preguiça, ou seja, vou fazer amanhã. Você pode fazer hoje, faça hoje. Não seja procrastinado, não tenha procrastinação, deixa tudo para depois. Então é fator bastante interessante isso daí. O 5º item e o último de hoje, falta de persistência. Quantas pessoas têm falta de persistência? O ideal é sempre terminar o que começou. O fracasso não é páreo para a persistência. Por exemplo, Thomas Edison. Eu citei ele aqui no começo desse vídeo. Ele só conseguiu porque ele não desistiu. Persistência é conseguir seguir em frente e estar focado em seus objetivos, sem se deixar intimidar pelos aparentes fracassos. Isso é que chamamos de persistência. Então, às vezes um fracasso ou alguma coisa que deu errado, pare, dá uma refletida e fala, não, eu errei aqui, então não vou fazer mais desse jeito, vou fazer de outro jeito, e você vai conseguir.
A persistência ela é algo fundamental nas nossas vidas. Olha que coisa interessante, ter uma fé inabalável em si mesmo e nunca desistir de seus objetivos. Para aumentar o seu nível de persistência e permitir que você conquiste o que tanto deseja, eu preparei 4 dicas para você ser uma pessoa com mais persistência. Primeira coisa, entenda o que lhe motiva. O que te motiva? Então comece a correr atrás, tenha foco. Se isso te motiva, se é bom para você, se é bom para a tua casa, para a tua família, para a tua saúde financeira, para a tua saúde espiritual, isso te motiva? Então bate em cima dessa tecla. Identifique as suas expectativas. Qual é a sua expectativa? O que você pretende fazer? O que você pretende ter? Terceiro, mude suas crenças. Porque quantas pessoas não prosperam, quantas pessoas não têm sucesso porque têm crenças limitantes. Crenças essas que foi adquirida quando era criança, com os seus tios, com os seus avós, com os seus pais. Crenças limitantes. Visualize o quarto item, visualize o seu sucesso. Daqui tanto tempo eu quero estar de tal jeito. Eu quero ter empresa, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Então visualize o seu sucesso e parta para cima. Isto é o que você precisa. É isso aí, hoje falamos 5 itens. 5 itens. Amanhã, se Deus assim nos permitir, vamos falar os outros 5. E entenda bem, assista esses vídeos, compartilhe, deixe o joinha. Eu quero agradecer a família YouTube que está crescendo cada dia mais e mais. E detalhe, você que não é inscrito, se inscreva, dê um joinha, ative o sininho lá e que Deus venha abençoar você, tua casa, tua família. Eu desejo paz, prosperidades e bênção sobre a tua casa e teu lar. Deus abençoe a todos.